E aí pessoal, tudo certo? Estamos aí para mais um vídeo. Hoje eu estou sem o meu lenço, mas quem está com o lenço é o Tony. Eu deixei, eu acho que ele ficou melhorzinho com o lenço ali. Feliz sábado para todos. Hoje, no momento que eu estou gravando o vídeo, é uma sexta-feira à noite. E nós estamos agora na próxima lição, se não me engano é a 10ª já. E o título dela é Depender de Quem? Nossos viajantes do tempo chegaram no ponto crucial da viagem, que é um ponto dos mais difíceis, e eles foram parar, né, logo na crucifixão de Jesus. E eles viram aquelas cenas terríveis. E essa semana, na semana que eu estou gravando o vídeo, algumas coisas terríveis aconteceram no mundo, como por exemplo aquela questão do Jeff, né, aquele norte-americano negro que foi assassinado pelo policial, apesar de já ter sido dominado. O policial colocou o joelho na garganta dele e até ele sufocar e morreu asfixiado. Se eu não me engano, ontem uma mulher colocou um menino de 5 anos no elevador, ele subiu para o 9º andar e de lá bateu a porta, abriu uma porta no 9º andar, não se sabe como essa criança caiu e também veio a falecer. São cenas terríveis que esse mundo tem passado, e quando aqueles dois viajantes do tempo chegaram ali em Jesus, realmente não é de se admirar que eles ficaram muito impactados com tudo aquilo que eles viram. Principalmente porque quando a gente vê uma injustiça, a gente fica meio sem resposta. E tanto o que aconteceu ali com aquele norte-americano, né, e com essa criança, são injustiças que esse mundo nos mostra a cada dia. E a morte de Jesus foi a pior de todas elas, porque ele jamais fez mal a ninguém. E uma pergunta, né, que a gente faz sempre é: mas por que isso aconteceu? Por que foi necessário que Cristo viesse aqui, morresse, e da forma que ele morreu ainda, né? Não é só morrer, mas a forma humilhante, com dor, né? É uma morte terrível, lenta, né? Então, nós precisamos ir na Bíblia para entender, porque na verdade a morte de Cristo é um dos grandes símbolos do cristianismo. Se você vai numa igreja, sempre na frente da igreja cristã tem uma cruz, né, que relembra esse momento da morte de Jesus Cristo. Mas o que está por trás desse ato de injustiça, né? Porque se ele vê esse mundo aqui, segundo a Bíblia, a história que nós conhecemos, ele só fez o bem. Ele curou pessoas, ele consolou pessoas, ele ressuscitou pessoas, e no final da vida ele chegou e foi acusado de uma conspiração que ele nunca falou, nunca fez, com testemunhas falsas, e ainda morreu de uma forma vergonhosa, injusta e pública. No livro de 1 Timóteo 3,15, nós temos um primeiro versículo aí do estudo de hoje, fala uma das razões pelas quais Cristo veio a esse mundo. E lá a Bíblia diz assim: esta é uma palavra fiel, digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E tá aí, talvez a chave para nós possamos entender a importância da cruz na nossa vida enquanto cristãos, enquanto desbravadores, é que o motivo pelo qual Cristo morreu é unicamente para nos salvar. Não foi para conseguir mérito para Ele mesmo, não foi para se aparecer, não foi para pagar nada a não ser o preço dos nossos pecados. Então, porque Jesus morreu? Morreu para pagar o preço do meu pecado. Lembra que quando Adão e Eva pecaram, Deus falou que eles não iriam morrer naquele momento, mas que um dia viria alguém que morreria no lugar deles, a morte que era para eles morrerem. E quando eles morreram, quando eles pecaram, melhor dizendo, Deus deu para eles novas roupas, como se fosse dizendo assim: agora vai ser uma nova vida para vocês. Mas Deus não passou pano por cima do pecado. Ele tinha um outro plano. E o plano dele envolvia a morte de um Deus que viria sem pecado, viveria sem pecado e morreria sem pecado, em lugar do pecador. Louco isso, né? Mas foi bem isso que Cristo fez. E ele sabia disso. Ele sabia. Porque lá em Lucas 18, no versículo 31 a 33, os discípulos questionaram ele algumas coisas, aquele papo que estava só mais eles fechadinho ali, talvez num pé de uma fogueira, não sei qual momento. Ele falou que eles teriam que ir para Jerusalém
porque lá em Jerusalém, Jesus Cristo seria preso, seria julgado, seria condenado, seria executado. Ele sabia disso desde o começo, ele não foi pego de surpresa. Deus não chegou assim, vai lá para a terra, lá depois eu digo o que tu vai fazer. Quando ele veio aqui, sabe, desbravador, ele sabia que ele precisaria morrer. E morrer por mim e por você. Ali também uma outra questão, porque tem um dos versículos da Bíblia muito bonito que talvez resume todo o Evangelho, né, que é aquilo que nós acreditamos, que é São João 3,16, e eu sei que você sabe de cor, e vamos falar juntos aí então, desbravadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nessas pequenas palavras aqui, essa pequena frase, nós temos aqui que Deus, primeiro, Deus amou o mundo. E por que a gente não pode trocar a palavra mundo pelo nosso próprio nome? Tente fazer isso. Né? Faria assim, ó. Deus amou Samuel de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, amou a Dona Maria Moraes de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou a Sueli de tal maneira, e assim essa frase tem que ser colocada. Deus te amou, desbravador. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que Deus começou esse relacionamento de amor. Não foi eu que comecei a amar a Deus e conquistei a Deus, não. Deus já me amou primeiro. Lá em São João 14,19, a Bíblia diz assim: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. É muito legal saber disso. É muito legal, desbravador, saber que Deus te ama. Independente de quem você é ou de onde você está, Deus se importa contigo. No meio dessa pandemia, onde milhares de pessoas estão morrendo por dia, Deus sabe como você tem passado. Deus sabe os pensamentos que vão na tua cabeça e quanto muitas vezes você quer desistir, desanimado. Mas eu queria que tu soubesse que tu é importante para Deus. Quando você olha no espelho, mesmo se você que você não tenha gostado do reflexo do espelho, que é o seu rosto, sabe que Deus, quando te olha, Ele vê você uma pessoa muito especial. Se não fosse assim, Ele não teria permitido que o único filho dele viesse aqui a essa terra, passasse por tudo que Cristo passou, para ter uma chance, uma única chance, de poder te levar para a eternidade. Porque eu digo uma única chance, porque se Cristo tivesse pecado aqui nessa terra, além de eu e você ter que morrer para sempre, Cristo morreria com a gente. E Ele correu o risco de perder a eternidade dele enquanto Deus, porque Ele era perfeito, para ter a chance de nos ter no céu. O título do estudo de hoje é Dependência. Depender de quem? Para nós possamos ter a vida eterna, eu vou te dizer de quem nós vamos depender, unicamente de Jesus Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados. Cada gota que derramou lá no Calvário, que manchou aquele chão de terra, era o preço para que o meu pecado fosse perdoado e eu pudesse ter uma nova vida. Agora, qual a nossa resposta para aquilo que Cristo fez? Essa é uma pergunta muito importante que eu queria terminar o estudo. Será que eu vou ignorar o que Cristo fez por mim e virar as costas para Ele? Ou vou me prostrar diante de joelhos nesse momento e entregar toda a minha vida para Ele e dizer: Deus, eu quero depender unicamente do Senhor. Eu não sei quando essa pandemia vai acabar, eu não sei como vai ser o meu futuro, mas independente de qual seja o meu futuro, eu quero estar contigo. Se você tomar essa decisão, desbravador, saiba que Deus vai registrar isso no céu e vai ficar contigo até o fim.
Não desista da tua fé. Dependa dele. Ele vai cuidar do teu futuro, dos teus sonhos. E saiba, Deus te amou primeiro. Deus te abençoe.